E Amon amava de uma tal forma que fez ali uma armadilha, né, para que ficasse com ela contra a vontade dela. E aí aconteceu que começou uma guerra entre os filhos de Davi. Nós sabemos da história, né, que Absalão fez uma festa depois que aconteceu o que aconteceu, né, de Amon acabar ali, né, mexendo com a sua irmã, aborrecendo a sua irmã e depois humilhando ela e mandando ela embora como se fosse uma mulher qualquer. E nós sabemos que, né, que a palavra fala aqui, que o irmão dela ficou muito ferido, né? O irmão dela ficou muito mal, porque era a irmã que ele amava. Absalão não tirou do seu coração o desejo de vingança, porque ele queria ferir Amon. Assim como Amon feriu a sua irmã, ele queria ferir Amon, mas ele queria tirar a vida de Amon. E aí 2 dias depois se passaram, e ele fez essa festa, né, e convidou todos os irmãos e o rei não quis ir para a festa, mas todos os irmãos, os filhos de Davi, né, irmãos dele, Absalão, foi para essa festa. E ali ele fez uma emboscada, serviu vinho, né, bebidas, comida para todos. E quando Amon já estava, né, meio embriagado, Absalão matou a seu irmão. E agora a notícia chega até Davi e falam assim: olha, Davi, mataram todos os seus filhos, não sobrou nenhum filho. E aí depois veio Jonadab, né, que é irmão dele, de Davi, e falou: não digas isso, que mataram a todos os filhos de Davi, porque não mataram, somente Amon foi morto. E aí chegou a notícia até Davi que foi o seu filho que matou o outro filho. E aí grande tristeza, né, se apossou no coração de Davi, porque ele sabia que foi a espada que Deus falou que não se apartaria da casa dele. E essa tragédia aconteceu de tal maneira que Davi ficou angustiado ali por muito tempo, por muitos anos. E aí, depois de 3 anos, né, que o filho dele estava, que Absalão estava em Gessur, ele sentiu o desejo de ver Absalão, né, porque a dor do luto já havia passado pela perda de Amon. E aí Joabe, né, que era o capitão de guerra de Davi, sabia que Davi sentia esse amor pelo filho, por Absalão. E aí pediu para que arrumasse uma mulher de Tecoa, né, uma mulher sábia, que viesse até Davi e fingisse que estava ali passando por um luto. Pediu para que ela se vestisse de preto e fingisse um luto ali para Davi, que usasse palavras sábias para que convencessem a Davi. E ela se ajoelhou diante do rei e falou assim: olha, rei, eu tinha 2 filhos, mas se aborreceram e acabou que um matou o outro. E agora estão me pedindo que eu dê um outro filho para que tirem a vida dele, para que eles se vinguem da morte do meu outro filho. Mas poderia eu ficar sem nenhum filho, sendo que eu já sou viúva? E aí o rei falou assim: olha, te juro que não vai cair nenhum fio da tua cabeça e nem vou ferir o teu filho. Mas ela falou isso, né, porque Joabe pediu para que ela usasse essas palavras, na verdade, para dar livramento, né, para o próprio filho, para que Davi desse livramento ao próprio filho Absalão. E aí depois de várias, né, perguntas que ela fez, Davi entendeu que foi Joabe que enviou ela para que usasse essas palavras de sabedoria, para que Davi viesse a livrar o próprio filho, né, o filho dele. Porque Joabe sabia que ele amava o filho e queria que ele trouxesse o filho para próximo dele. E aí depois de tudo ele falou: eu sei que você que fez isso, então vai lá e torna a trazer Absalão. E aí Joabe foi em busca de Absalão e trouxe de volta, né? E aqui vai falar, né, que quando ele tosqueava a cabeça, Absalão, no caso, no fim de cada ano ele tosqueava porque o seu cabelo pesava. Depois eu vou voltar no finalzinho, eu vou voltar nesse versículo, porque esse versículo me chamou a atenção. Porque fala aqui de Absalão, né, que em todo Israel não havia um homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia defeito algum nele. E aí depois vai falar sobre o seu cabelo, que era um cabelo, né, longo, crescia muito, era muito cheio, né? E aqui fala que pesava 200 ciclos, que são 2 quilos, 800 e pouco, quase 2 quilos e 300 gramas o cabelo de Absalão. E aqui fala, né, que ele tinha 3 filhos e uma filha, e o nome da filha ele colocou Tamar, que é o nome da irmã, porque ele muito amava essa irmã e colocou o nome da filha. E ele fala pouco assim sobre a vida íntima dele, né?
E aí depois vai falar que ele ficou, depois que de 3 anos longe, ele voltou e ficou 2 anos em Israel e em Jerusalém, e ele não viu a face do pai dele. E aí ele foi e pediu para que chamassem a Joabe, e para que Joabe enviasse a mensagem para o rei, né? Para que Joabe chegasse e falasse: olha, rei, o teu filho quer te ver. Mas aí Joabe não quis ir. Mais uma vez ele mandou os servos chamar Joabe, e Joabe negou. E aí ele falou assim para os servos: olha, sabe aquele campo que ele tem ali do lado do meu terreno, cheio de servada? Toca fogo. Toca fogo, porque assim eu vou chamar a atenção de Joabe de qualquer forma. Então nós vemos aqui, irmãos, que Absalão era um homem. Era um homem que tinha uma maldade no seu coração, um homem obstinado. Um homem que, por mais que ele fosse bonito, formoso à vista, que chamasse a atenção do povo de Israel por sua beleza, mas dentro do coração dele havia maldade. Meu Deus! Havia uma maldade muito grande. Aleluia! E ele não media esforços para cometer algum erro, algum mal. Você vê que para ele chamar a atenção da pessoa, ele causou um dano material, porque havia ali trigo, né, cevada naquele terreno, e ele tocou fogo só para que aquele homem viesse até a ele. Então ele é um homem que queria que tudo girasse em torno dele. E aí ter cometido esse assassinato foi só uma forma de manifestar de dentro para fora o coração duro que Absalão tinha. Meu Deus! E aí quando Joabe viu, né, que tinha pego fogo lá nas terras dele, ele veio até Absalão e falou: mas por que você tocou fogo na minha terra? E aí ele falou assim: é porque eu te chamei e você não veio. Então vai agora. Até o meu pai fala que eu mandei dizer para ele que era melhor que eu estivesse lá onde eu estava, do que ter vindo aqui e ficar esses 2 anos sem ver a face do rei. Fala para ele que eu quero ver ele. E aí Davi aceitou, e ele foi até Davi. E aí fala que ele se inclinou seu rosto em terra diante de Davi, e Davi beijou Absalão. Só que isso foi uma porta, né? Foi uma brecha que Absalão queria, para que ele tivesse liberdade de andar de qualquer forma lá dentro daquela terra. E aí vai dizer no capítulo 15, os versículos adiante, que ele estava se levantando toda manhã e parava em uma banda do caminho da porta da cidade, e todo o povo que vinha levar alguma causa para que Davi julgasse, ou que Davi tomasse a decisão do que ia acontecer, né, pelaquela causa, ele chegava até as pessoas, né, e se apresentava como se quisesse ali chamar a atenção de alguma forma das pessoas e quisesse convencer as pessoas que ele poderia ser rei. Deus, e aí aleluia. Fala aqui que ele falou assim: quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu fizesse justiça. E aqui a Bíblia vai dizer que, agindo ele dessa forma, todo Israel vinha até ele e ele estendia a mão, e o povo beijava a mão dele. E assim ele estava furtando o coração dos homens de Israel. Jesus! Porque assim ele ganhava ali destaque. E as pessoas iam ver que ele como rei, ele seria bem presente. Então ali ele estava ganhando crédito, né, com o povo. E aconteceu que, a cabo, né, de 40 anos que ele tinha, ele falou assim para Davi: me deixa eu voltar a Hebron, porque quando eu estava lá eu fiz um voto com o Senhor, que se ele me fizesse retornar a essa terra, eu iria servir ele e eu iria pagar o voto. E Davi falou: vai em paz, vai em paz. E aí ele chamou um povo com ele, e chamou mais 200 homens que estavam ali sem saber qual que era a intenção dele. Uns sabiam, mas esses 200 não sabiam, estavam inocentes. E ele falou assim para aquele povo: olha, quando tocar trombeta, todos vocês gritem: Absalão reina em Hebron, Absalão reina em Hebron. Então ele estava ali se engrandecendo, né? Ele estava ali querendo ser rei. Então alguns souberam ali do que estava acontecendo e contaram a Davi. E falou assim: olha, o coração de cada um em Israel segue Absalão. E aí Davi já ficou atemorizado e falou assim: olha, vamos todos fugir. Todos vamos fugir, vamos sair daqui, porque nós não podemos escapar de diante de Absalão. Vamos todos depressa, fugimos daqui, para que nós não venhamos perecer a fio de espada.
pela mão de Absalão. Porque por mais que fosse o filho, mas ele não queria mal. E para não criar uma guerra ali com o filho, ele preferiu fugir. Ele sendo rei, ele tinha toda a autoridade. Se ele quisesse, né, de pegar Absalão, prender ou tirar a vida de Absalão, mas era o filho. E qual pai que quer o mal para o filho, né? E ele preferiu fugir da face de Absalão e toda a família. E ele deixou apenas 10 mulheres concubinas para que ficassem guardando a casa. E aí, né, Absalão, vendo que Davi já tinha fugido, ele veio e voltou e tomou de conta do lugar do trono de Davi. E aqui vai dizer que toda a terra chorava. Davi passou o ribeiro e todo o povo, né, na direção do caminho do deserto. E Davi descalço, pranteando e chorando, com muita dor no coração, porque para evitar, né, que o filho viesse morrer, e ou ele criar uma guerra com o filho e acabar que ele ou tirando a vida do filho, né, e um contrito maior entre a família, ele precisou sair dali do lugar dele para que evitasse esse contrito, né? E aqui a palavra do Senhor vai dizer que ele chorava e ele pranteava com o pé descalço, e todos os que iam com ele cobriram a cabeça, chorando sem cessar. E aí estava com ele Zadok, né, o sacerdote, e Abiatar. E aí Davi falou bem assim: olha, vocês já vieram até aqui com a arca da aliança, né, a presença de Deus. Voltem lá para Jerusalém, porque os filhos de vocês vão estar lá. E qualquer coisa que acontecer, vocês mandam as boas novas para que a gente saiba o que está acontecendo lá. E assim Zadok e Abiatar voltaram com a arca da aliança para Jerusalém. E aí contaram para Davi: olha, junto com o teu filho está Aitofel. E Aitofel era o conselheiro de Davi. E aí chegou até Davi Uzai, né, o arquita, que também era o conselheiro. E Davi falou assim: olha, se você continuar aqui comigo, vai ser pesado para mim, mas se você voltar, você pode ficar de olho nos conselhos que Aitofel vai dar para o meu filho. E você também pode aconselhar para o melhor. E ali, né, Uzai, todo com as vestes rasgadas e com terra na cabeça, voltou para Jerusalém. Voltou e ficou lá de olho, né, em tudo o que estava acontecendo. E aí a palavra de Deus vai dizer ainda mais à frente, irmãos, que conforme ele ia andando, chegou um parente, né, de Saul, Simei, o nome dele, filho de Gera. E conforme Davi ia andando com aquele povo, imagina, irmãos, passou uma peleja daquela no deserto, com mulheres, com crianças, com servos. Aí chega um enviado do inimigo e começa a amaldiçoar, falando assim: olha, isso que está acontecendo é porque você é homem de sangue e homem de Belial, e o Senhor te deu agora paga por todo o sangue da casa de Saul. Você é amaldiçoado, você é amaldiçoado. E conforme Davi ia andando pelo caminho, ele ia amaldiçoando a Davi, aquele povo, e jogando pedras em Davi, em sua família, no povo. E aqui a palavra diz que ele não parou. Ele continuou andando e amaldiçoando e jogando pedras. E passou adiante deles e continuou jogando pedras e amaldiçoando. Até que um servo de Davi falou: olha, quem é esse cão morto que fica amaldiçoando a ti? Não quer que a gente passe a espada no pescoço dele? E Davi falou: não, deixai ele, porque o Senhor que mandou ele me amaldiçoar. Irmãos, quando a gente tem uma vida íntima com Deus, quando a gente tem intimidade com o Senhor, até o mal que vem em direção à nossa vida, nós sabemos que foi o Senhor que enviou. Porque, irmãos, Ele prova quem Ele quer. Ele prova quem Ele quer, para que depois Ele venha dar vitória. Porque às vezes nós estamos cometendo algo e não vemos. E aí o Senhor envia o mal, porque através daquele mal a gente vai meditar e pensar: o que eu fiz? Por que está acontecendo isso? E a gente lembra do que a gente fez, né? E aí a gente lembra: não, o Senhor está me provando porque eu fiz isso. Davi tinha consciência do que estava acontecendo, que era a vontade do Senhor. E aí, irmãos, vai dizer que eles chegaram, né, cansados, e depois, né, chegaram a um lugar e foram se refrescar. E aí vai dizer que Absalão estava com os homens lá de Israel. E Aitofel, que é o conselheiro primeiro que eu falei, começou, né, a dar conselhos a ele. Aí o Uzai, que é o outro conselheiro que Davi pediu para voltar, chegou até ele e ele falou assim: mas tu não é o servo fiel do meu pai? O que tu está fazendo aqui? E aí ele fala assim, ele falou assim: ó, quem serviria, pois eu?
porventura não seria diante do filho do rei que eu seguiria? Então, como serviu ao seu pai, assim também serei diante de ti. Aí Absalão vai e pede conselhos a Aitofel, que é o primeiro conselheiro. E aí ele falou assim: olha, o conselho que eu te dou é: chama as mulheres do teu pai e entre elas. Esse foi o conselho, irmãos. O conselho que ele deu. E aí se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. E aí ele fez isso, né? Aqui vai dizer que ele estendeu tenda no telhado e assim cometeu esse ato com as concubinas de seu pai perante todos os olhos de Israel. E esse era o conselho de Aitofel, né? Porque, irmãos, muitas vezes a gente ouve conselho de quem não tem nada para oferecer. Eu já vi crente aconselhando errado o ímpio. E o ímpio chega até a pessoa, outro ímpio chega até a pessoa e fala: olha, é crente, mas te deu conselho errado. É melhor tu fazer assim, assim, assim. Então, irmãos, nós temos que observar bem de quem a gente ouve, o conselho de quem a gente ouve. E se a gente for aconselhar também, que aconselhe para o bem, não para o mal. Porque Deus tudo vê. E Ele pode nos reprovar diante dos nossos atos, né? E aí ele falou assim, depois ele falou assim: o que mais que eu posso fazer? Aí Aitofel falou assim: deixa-me escolher 12.000 homens e levarei e seguirei após Davi essa noite. E aí sei que ele vai estar cansado e fraco das mãos, e assim nós espantaremos ele e todo o povo que está com ele. Então ferirei ele sozinho, porque o povo vai fugir, Davi vai ficar sozinho, e aí eu acabo ferindo Davi. O que você acha dessa palavra? Aí Absalão aprovou, né, o conselho que ele deu de Aitofel. Mas ele falou assim: não, deixa eu ver o que Uzai pode falar. E Absalão falou: olha, Aitofel falou assim, 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 o que você faz? Aí Uzai falou assim: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom, rei. Bem conheces teu pai e os seus homens, que são valorosos e que estão de espírito amargurado. Então eles estão como uma ursa que foi atacada por cachorros, né? Então ele não estará com o povo. Com certeza ele vai estar em alguma cova escondido. Então, se você for em direção a ele, não vão encontrar ele, e todo o povo de Israel vão comentar: foram atrás de Davi e não encontraram. Então vai ser vergonhoso para você, porque não encontrou a Davi. Então vai ficar, todo mundo vai entender como uma derrota para o povo que te segue. Então é melhor você fazer de outra forma. Aí ele foi e deu um conselho, né? Um conselho que foi Deus que colocou no coração dele, né? Ele falou assim: olha, faz assim, assim, assim. Eu aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel em multidão como a areia do mar, e que tu mesmo vai em pessoas, tu mesmo em pessoa vais à peleja. E aí Absalão achou melhor esse conselho e falou assim: então vou fazer como você falou. Aqui embaixo vai dizer no versículo 14: assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho que de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Então o Senhor usou, né, o outro conselheiro, para que fosse aniquilado o conselho que Aitofel deu para Absalão. E aí vai dizer que Zadok e Abiatar soube, né, do que ele tinha aconselhado a Davi. Ele avisou, né, para os sacerdotes e falou: olha, vai até a Davi e fala assim, assim, assim. E aí os filhos deles, né, Jonatas e Aiamais, foram junto, né, para contar para Davi o que tinha acontecido. Só que aí eles foram, né, ouviram, né, o homem ouviu que eles estavam planejando a falar para Davi. E aí chegou até Absalão: olha, os filhos do sacerdote falaram assim, assim, assim. E aí Absalão logo em seguida pediu para que fossem buscar eles para matar. Só que aqui vai dizer que ele entraram na casa de um homem, e uma mulher colocou eles no poço, tampou aquele poço e cobriu com sementes, né? Cobriu com sementes, grãos descascados sobre aquela tampa do poço. E aí os servos de Absalão não conseguiram encontrar eles, e assim eles foram para o seu propósito. Foram avisar Davi, né, o que estava para acontecer, o que o seu filho estava planejando fazer com Davi. E aí vai dizer que Davi, né, soube o que aconteceu e atravessaram, né, o Jordão. Ele e todo homem conseguiram fugir. E Absalão ali com o coração obstinado, querendo tirar a vida do próprio pai, irmãos. E nós sabemos, né, que nós temos que honrar os nossos pais.
para que nós venhamos viver bem, que os nossos anos se prolonguem na terra. Mas esse não era o propósito, né, do filho de Davi, não era o propósito de Absalão. Aleluia. E aí vai dizer que, né, Davi, quando passou ali do Jordão, um homem chegou até ele, um homem de Manaim, ofereceu comida, cama, grão torrado, porque eles estavam famintos e cansados. E o Senhor, irmãos, proporcionou a providência para Davi. Glória a Deus. Eles se animaram, né, se fortaleceram para que eles fossem até essa peleja. E aí Davi enviou um terço, né, de pessoas pela mão de Joabe, outro terço por Abissai, que era irmão de Joabe, e outro terço pela mão de Itai, para que viesse essa peleja. E ele falou assim, ó, por mais que ele estava sabendo que estava passando, né, essa peleja pelo filho, mas ele ainda falou assim: olha, por amor de mim, não firam o mancebo Absalão, não firam, porque ele amava o filho. Glória a Deus. E aí vai dizer, irmãos, que essa peleja se estendeu, eles foram à guerra, e foram os servos diante de Davi, né? E ali houve uma grande derrota de 20.000 homens, porque se estendeu a batalha de uma forma tão grande, mas que fala aqui que o povo foram mortos mais pelo bosque do que pela espada, porque no bosque haviam várias árvores, muitos galhos. E aí vai dizer que eles começaram essa peleja, mas muito caiu por causa desses galhos, dessas árvores. E aqui vai dizer que Absalão, né, ali com aquele coração obstinado, com aquele desejo de fazer mal ao seu pai, a mão do Senhor pesou sobre Absalão. E vai dizer que quando ele ia montado num cavalo, ele entrou debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, e pegou-se-lhe a cabeça do carvalho, e ficou pendurado entre o céu, a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. E um homem, vendo o que aconteceu com ele, foi contar para Joabe e falou: olha, Absalão está preso ali no carvalho. E aí Absalão falou: mas por que você não feriu ele logo ali? Por que não tirou a vida dele? Joabe falou isso e foi ao encontro de Absalão. E aqui a palavra de Deus vai dizer que ele, indo ao encontro de Absalão, tirou a sua vida. Tirou a sua vida, a vida de Absalão, e jogou ele em uma cova, e cobriu aquela cova com muitas pedras. Assim Joabe vingou, né, tirando a vida de Absalão, porque ele sabia que Absalão podia cometer o mal, né, ao seu pai. E aí o que me chamou a atenção, né, porque eu fico pensando, para que queria falar a forma, né, de Absalão, como que ele era, esse cabelo imenso. Ao final do ano ele cortava esse cabelo, mas aí pela data que aconteceu isso tudo, ele ainda não tinha cortado. Então ele estava com um cabelo enorme, imenso. E eu acredito que o cabelo imenso contribuiu para que ele ficasse preso nesses galhos. E aí, irmãos, ardeu assim meu coração, que muitas vezes nós temos algo assim na nossa vida, que nós precisamos cortar e nós não cortamos. Glória a Deus. Talvez se Absalão não tivesse com esse cabelo, porque era pesado, imagina 2,3 kg de cabelo. Se ele tivesse tosquiado, passado a navalha, provavelmente eu acredito que ele não ficaria preso. E aquele grande cabelo contribuiu para que ele ficasse preso ali, e depois Joabe viesse e tirasse a sua vida. Então, irmãos, essa palavra nos representa uma exortação do Senhor, para que nós venhamos cortar aquilo que é em nós, que não tem agradado o Senhor. Deus, aleluia. Aquilo que muitas vezes nos impede de caminhar, de prosseguir, e ficar preso, andando num círculo vicioso. Meu Deus. Que impeça da gente prosseguir, da gente fugir, sair de situações que estão nos deixando presos ao deserto. Aleluia. Por nós mesmos. Porque tem desertos que o Senhor nos coloca, mas tem deserto que nós nos colocamos. Por não tomar posição de cristãos. E aí, irmãos, ele ficou preso por causa daquilo que ele não tinha tirado a tempo. Porque ainda não era o tempo também dele tirar. Mas se ele tivesse tirado, se ele tivesse, né, tirado aquele cabelo, ou seja, se ele tivesse também largado,
aquele desejo de causar mal ao seu pai, à família do seu pai. Se ele não tivesse cometido essa abominação de ter matado o seu irmão e entregar ao Senhor para que o Senhor fizesse justiça, se ele não tivesse causado o grande pecado que ele cometeu ali com as esposas de seu pai, ele não teria morrido. Mas para que se cumprisse a palavra do Senhor, quando falou através de Samuel, a espada não sairá da tua casa. Se não tivesse tomado a decisão de cometer ali um homicídio, o mal não teria se alastrado, porque Deus também falou para Caim: se não fizeres mal, irá bem contigo, porém se fizeres mal, a espada estará contigo. Então assim, se ele não cometesse mal, Caim não cometesse o mal, bem seria com ele. Porque, irmãos, eu estava vendo um vídeo da Ana Júlia Canela de Fogo pelo WhatsApp, que eu tenho o WhatsApp dela, ela falando assim com a mulher: você tem sobrinhos? A mulher falou: tenho 7. Ela falou: você ama todos da mesma maneira? A mulher falou: amo. Aí ela falou: mas você trata todos eles da mesma forma? Aí ela falou: não, tem uns que eu trato com mais carinho, com mais presentes, mais ou menos assim a forma que ela quis dizer. Eu trato com mais regalias, uns eu trato melhor e outros mais ou menos. Então ela Ana Júlia, uma menina jovem daquela, que eu acho que ela não tem nem 18 anos ainda, ela prega desde pequenininha, né? Ela falou assim: então assim é o Senhor com seus filhos. Ele ele ama todos de igual forma, mas tem uns que ele vai tratar melhor e tem outros que ele vai tratar com menos intensidade. E é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Assim foi Deus com Caim e Abel. Ele recebia a oferta de um porque eram as primícias, o melhor, e o outro que ofertava menos, talvez ofertava: eu vou ofertar porque tem que ofertar, mas se eu não ofertar, ia ficar para mim. Talvez, não sei se ele pensou assim, mas eu penso, né, que ele pensou assim. Então Aleluia. Deus recebia aquele que ofertava com mais alegria, que as primícias, o primeiro era para Deus. Então Absalão foi um que tinha maldade em seu coração. E aí aconteceu isso, dele perder a sua vida, porque ele tinha um coração obstinado, um coração que tinha maldade. Porque ele não quis só se vingar matando o irmão, ele também queria tomar o trono do pai dele. Então, irmãos, que nós íamos tirar de nós, se não tivermos força, mas que nós íamos pedir a Deus força. Nos ajuda, Senhor, a tirar de nós tudo aquilo que não te agrada. Aleluia, Jesus. Que nós íamos pedir a Deus: Deus nos limpa, faz uma limpeza espiritual. Que o Senhor venha tirar de nós as nossas vontades. Que nós íamos tirar de nós tudo aquilo que impede de nós sentirmos a tua presença. Que nós íamos tirar essas malas, assim como aqueles homens que estavam ali no navio com Jonas, tiveram que jogar todas as bagagens fora. Que nós íamos tirar toda a bagagem, tudo aquilo que impede da presença do Senhor se manifesta na nossa vida. Aleluia. Absalão teve a chance, irmãos, de mudar, porque a partir do momento em que Davi deixou ele vir, né? A partir do momento em que Davi permitiu que ele viesse de volta para Jerusalém, ele estava tendo uma oportunidade. Muitas são as oportunidades que o Senhor nos dá, e nós temos a opção de seguir para o bem ou para o mal, né? Então que nós viemos sempre, irmãos, andar no caminho do bem, que nós viemos fazer sempre a vontade do Senhor, que nós viemos permitir que Ele tire todos os carrapichos, tudo aquilo que nos atrapalha de ter uma vida espiritual com Deus. Amém, irmãos? Que essa palavra, ela venha entrar em nosso coração, irmãos, como o conselho do Senhor, para que a presença do Senhor esteja sempre em nosso meio, porque o Senhor, Ele prova quem Ele quer, e Ele ama, Ele exorta o filho que Ele ama. Amém? Fique com essa palavra, irmãos, em seu coração, e as palmas do Senhor.